Já imaginou um inimigo tão pequeno que é impossível de ver a olho nu, mas tão poderoso que conseguiu matar quase metade de toda a população da Europa? E se eu te disser que essa catástrofe não apenas ceifou milhões de vidas, mas também colocou um ponto final em uma era inteira da história humana e abriu as portas para uma nova? Prepare-se, porque a história de hoje é sobre a peste negra, a pandemia que remodelou o mundo e acelerou o fim da Idade Média. Estamos em meados do século XIV. O mundo medieval está no seu auge, com castelos, cavaleiros e uma sociedade rigidamente controlada pela nobreza e pela igreja. As cidades estão crescendo, o comércio floresce e as rotas marítimas conectam o Oriente ao Ocidente como nunca antes. Mas, escondido nos porões dos navios mercantes que chegavam da Ásia, viajava um passageiro clandestino e mortal, a bactéria Yersinia pestis, carregada pelas pulgas dos ratos. Quando esses navios atracaram em portos europeus, como na Sicília em 1347, ninguém imaginava o horror que estava prestes a se desenrolar. A doença começou a se espalhar de forma assustadoramente rápida. As condições de higiene nas cidades medievais eram, para dizer o mínimo, precárias. As ruas eram estreitas, sujas e as casas superlotadas. Era o ambiente perfeito para a proliferação dos ratos e, consequentemente, da peste. Os sintomas eram aterrorizantes: febre alta, calafrios e o surgimento de inchaços escuros e dolorosos nas virilhas e axilas, os chamados bubões. Daí o nome peste bubônica. A morte geralmente chegava em questão de dias. Em pouco tempo, a doença se tornou pneumônica, transmitida pela tosse, de pessoa para pessoa, tornando o contágio ainda mais veloz e letal. A Europa mergulhou no caos. Médicos, com suas máscaras bizarras em formato de bico de pássaro cheias de ervas aromáticas, tentavam em vão combater o mal. Ninguém entendia a causa. Era um castigo divino? Uma conspiração? O ar estava envenenado. O pânico tomou conta de todos. Em menos de 5 anos, a peste negra varreu o continente. As estimativas mais conservadoras falam em 50 milhões de mortos, mas alguns historiadores acreditam que o número pode ter sido muito maior, chegando a dizimar até 60% da população europeia. Vilarejos inteiros foram abandonados, famílias foram destruídas e os campos ficaram sem ninguém para cultivar. A paisagem social da Europa foi alterada para sempre. E aqui começamos a ver como essa tragédia imensa provocou mudanças profundas. A estrutura de poder medieval começou a ruir. A Igreja Católica, que prometia proteção e salvação, se viu impotente. Suas preces e procissões não pararam a doença, e muitos padres e monges que cuidavam dos doentes também morreram. A fé das pessoas foi abalada, e a autoridade incontestável da Igreja começou a ser questionada, abrindo caminho para futuras reformas religiosas. A economia também sofreu uma transformação radical. Com a morte de tantos trabalhadores, a mão de obra se tornou um recurso escasso e, portanto, muito mais valioso. Os servos e camponeses que sobreviveram de repente tinham poder de barganha. Eles podiam exigir salários melhores e mais liberdade dos senhores feudais. O sistema feudal, baseado na servidão e na terra, começou a se desintegrar. Muitos camponeses abandonaram os campos e migraram para as cidades em busca de novas oportunidades, acelerando a urbanização e o surgimento de uma nova classe trabalhadora. Essa crise generalizada abalou os pilares da sociedade medieval. A velha ordem, com sua hierarquia rígida e sua visão de mundo teocêntrica, não resistiu ao impacto. Foi um fim sombrio e doloroso para a Idade Média. Mas, como muitas vezes acontece na história, das cinzas da destruição surgiu algo novo. O trauma da peste negra forçou a Europa a repensar tudo: a vida, a morte, a fé, a ciência e a arte. Essa mudança de mentalidade foi o solo fértil onde as sementes do Renascimento puderam germinar. A valorização do indivíduo, o interesse renovado pela ciência e pela observação do mundo natural e uma explosão de criatividade artística marcaram o início de uma nova era. A peste negra não foi a única causa do fim da Idade Média, mas foi, sem dúvida, o catalisador que acelerou transformações que já estavam em curso. Foi uma tragédia de proporções épicas que, paradoxalmente, abriu caminho para a modernidade. Obrigado por assistir e por mergulhar nessa história fascinante conosco. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os grandes momentos que moldaram nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!